Abra sua Bíblia lá em João capítulo 2. João capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. João capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Antes de nós lermos a palavra de Deus, você, ou a grande maioria de vocês, assim como eu, adora uma festa, tô certo? Festa de aniversário de criança, então, onde tem docinho, onde tem bolinha de queijo, coxinha, maravilhoso. Mas tem uma festa que ela traz muitas coisas, ela mexe muito com a gente, que é a festa de casamento. Tem toda uma preparação, né? Você fica lá, muito obrigado. Você fica lá 1 ano, 2 anos preparando a festa de casamento para que tudo saia da melhor forma possível. Gera grandes expectativas no nosso coração. De fato, a festa de casamento é algo que mobiliza, né? Mobiliza a família toda e várias pessoas. É um marco na nossa vida quando nós realizamos uma festa de casamento. Isso mostra que a nossa vida está partindo para um outro ciclo, para um outro momento, onde vai gerar novas responsabilidades, novos planos e novos desafios. A festa de casamento é algo muito importante. E para nós cristãos, ela simboliza algo extremamente importante. Porque a festa de casamento nos remete àquilo que que Deus criou e instituiu lá desde o começo da criação e que vale para toda a eternidade, ou até Jesus voltar. A festa de casamento é algo importante. E no texto que nós vamos ler nessa manhã, está acontecendo o casamento. Uma festa de casamento. E o casamento naquela época, para o povo judeu, ele também era um marco, mas ele não era só um marco na família, ele era um marco para a cidade, porque a festa de casamento, ela mobilizava toda a cidade. Era quase que uma programação, um evento da cidade. Sabe quando aqui no final do ano, no Natal, né, a gente vê o centro decorado e tem aquelas programações natalinas que a gente vai ver? O casamento naquela época era basicamente isso. Era uma programação da cidade, era um evento. Era algo que gerava bastante movimento na casa de todas as famílias que pertenciam àquela cidade, onde haveria o casamento. Ele mexia com a condição social, com a condição econômica, com a condição moral de toda a cidade. Era de fato algo muito importante. E o texto que nós vamos ler é sobre um casamento. Vamos ler a palavra de Deus, versículo 1 até o versículo 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 métretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
para nós entendermos como o casamento ele mobilizava bastante gente da cidade. O texto não nos deixa claro, mas uma leitura minuciosa nos dá a entender que essa família, esse casal que estava casando, era uma família muito simples. Por quê? Porque as talhas, ali do versículo 6, talha é um vaso de pedra. E por ser um vaso de pedra, isso nos dá a entender que era uma família simples. Porque as famílias que tinham mais condições, geralmente elas tinham vasos de metal ou de vidro. Então, era uma família simples. Um outro fator que nos faz entender que essa família era uma família simples é porque eles conheciam Maria. Você percebe na leitura do texto que Maria parece que vira cerimonialista do casamento? Ela olha para Jesus e fala assim, faltou vinho. Ela começa a ficar preocupada, depois ela fala assim, ela fala diretamente com os serventes, com os garçons, com quem estava prestando serviço ali. Então era uma família simples, porque a família de Jesus era uma família simples, né? Então dá a entender que é um casamento de família simples. Porém, olha a ideia de que mobilizava toda a cidade. A gente lê no versículo 6 que haviam 6 vasos de pedras. E aqui, né, na minha tradução está que esses vasos, cada vaso levava 2 ou 3 métretas. O que será que é isso? Basicamente, esses seis vasos davam aproximadamente 500 a 600 litros de água. Já pensou? É uma caixa de água de 500 litros, numa festa. E esses vasos, eles serviam para a purificação das pessoas, a purificação cotidiana, ou seja, né, a família, né, os membros da família iam trabalhar, quando eles voltavam para casa, eles tinham que fazer a purificação, lavar as mãos, lavar os pés, todo o rito que o povo judeu estava acostumado. Então, esses 6 vasos davam no total de basicamente 500 a 600 litros. Então era uma grande festa, tinha muita gente nessa festa, apesar da família ser muito simples. Então nós vemos pela leitura do texto que o casamento era um marco na cidade, era um marco para a família, mobilizava muita gente. E havia alguém muito especial nessa festa de casamento. Quem que estava lá? Jesus. Jesus estava nessa festa. Maria já estava lá, presente na festa de casamento. As festas de casamento, naquela época, elas duravam 1 semana. A gente já se bate com um dia, né? As festas duravam 1 semana. O pessoal ficava festando 1 semana. E Jesus chega depois com os seus discípulos. Maria já estava lá. E aí acontece algo muito grave. Acaba o vinho. Você já pensou assim numa festa de aniversário, numa festa de casamento e acabar a comida? Como que você fica? Eu sei que você não vai falar. A Pamela vai falar, né? Ela já falou aqui, mal-humorado. Você vai lá para comer e acaba a comida. E pense para quem está organizando. Imagine como é que a pessoa fica. Desesperada. Poxa, eu chamei as pessoas para a minha festa, eu convidei elas para participarem desse momento tão importante na minha vida, eu tenho que exercer a hospitalidade para essas pessoas e acaba a comida. E tem um detalhe muito especial, gente, o vinho, principalmente o vinho, ele simbolizava na cultura judaica algo muito importante. Quando nós fazemos a ceia, o vinho nos lembra de algo muito importante. Para o judeu, o vinho simbolizava vida, alegria, prosperidade. E o elemento que simboliza vida, alegria e prosperidade, acaba. Imagina como que ficou aquela festa. Acabou. Moiou, azedou. Não tem mais festa. Então Maria, que parece ser alguém importante para aquela família, ela fica desesperada, ela fica preocupada. E ela, no meio de toda aquela gentarada, para quem que ela olha? Para Jesus. E ela fala o quê? Jesus, dá um jeito aí. Resolve a situação. Arruma esse problema. Foi basicamente isso que ela falou no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Basicamente o que Maria falou foi assim: Jesus, resolve a situação. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos que você faça alguma coisa. Essa família está passando vergonha. Eles são conhecidos nossos, eles são chegados nossos, estão passando vergonha, Jesus. Faz alguma coisa. Lembrando que Maria é mãe de Jesus, tá bom? Isso é importante. Olha só como Jesus responde. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Você já imaginou, você que é mãe, o teu filho te respondendo dessa forma? Pamela, não precisa falar, tá? Fica tranquilo. Se eu respondo a minha mãe desse jeito, acho que até hoje, não ia dar certo. Não ia dar certo. Jesus foi mal educado? Jesus sendo mal educado? O que Jesus quis dizer com essa resposta? Primeira coisa, não é Maria que determina quando Jesus vai fazer algo ou não. Não é Maria que diz quando Jesus vai realizar a obra ou não. Quem que diz isso? Deus. É isso que Jesus quer dizer com essa resposta. Jesus está dizendo para nós hoje que não é nenhum ser humano que determina o que ele vai fazer, senão o próprio Deus. Por isso, queridos, abrindo um parêntese, eu tenho muita dificuldade quando eu olho esse texto e vários outros, de quando eu ouço as pessoas falando assim: você tem que determinar, determina. Mas quem que determina o que Jesus faz? Deus. Nem a própria mãe dele tem autoridade para determinar o que ele faz e o que ele não faz. Estão entendendo? É isso que essa resposta significa. Maria, Jesus está dizendo assim: antes de ser teu filho, eu sou filho de Deus. Maria, antes de eu ser teu filho, eu sou o próprio Deus, que existe antes da fundação do mundo. É isso que Jesus está dizendo para Maria. Não foi uma resposta mal educada, foi uma resposta que revela a autoridade e a identidade de Jesus Cristo. Mas ele continua a sua resposta. Olha o versículo 4. Ainda não é chegada a minha hora. Sempre quando Jesus fala da hora, dessa hora, para onde que ele está apontando? Ainda não é chegada a minha hora. É assim então que Jesus responde. Mas Maria é maravilhosa. Olha só como Maria reage à resposta de Jesus. Versículo 5. Então, ela falou aos serventes, já que com Jesus não deu muito certo, ela vai falar com os serventes. E aí a gente vê que Maria é alguém muito importante nessa festa. Mas olha o que ela fala para os serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Ainda que Jesus tivesse respondido a Maria dessa forma, revelado a sua autoridade, a sua identidade e a sua divindade, Maria sabia que Jesus não era um homem comum. Maria sabia que o seu filho não era um homem comum. E ela, de certa forma, sabia que Jesus ia fazer alguma coisa. Porque ela fala ali para os serventes assim: olha, obedeçam tudo o que ele falar. Porque ele tem autoridade para resolver essa situação. Ele tem autoridade para resolver esse problema. Ele tem autoridade para melhorar e para transformar essa festa. Façam tudo o que ele disser. Maria sabia que Jesus ia fazer alguma coisa e que Jesus não era um homem comum. E então Jesus começa a realizar o milagre. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 métritas.
Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então Jesus determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água e transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Jesus, então, começa um milagre. E ele usa aqueles vasos de pedra que as famílias tinham que entrar. A todo momento que as famílias saíam e tinham que entrar em sua casa, elas tinham que fazer o rito de purificação. E Jesus faz o seu milagre num elemento que remete à antiga aliança, as leis. E ele transforma aquele elemento que remete à antiga aliança em algo novo. A gente já vai olhar isso. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse milagre de Jesus é que Jesus realiza esse milagre em off, nos bastidores. E quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei que lá na década de 80, 90 e 2000, surgiu muita gente se dizendo que faziam fenômenos paranormais. Não sei se vocês lembram de ver isso na TV. Eu lembrei de um que eu via lá no programa Fantástico, o Homem do Ra. Quem lembra do Homem do Ra? Thomas Green Morton. Ele entortava a colher, ele fazia sair óleo perfumado da mão, ele fazia sair luzes coloridas. E quando ele fazia essas coisas, ele chamava todo mundo para ver. Ele chamava as televisões, os canais de televisões. Ele foi, esqueci o nome agora, mas ele foi, não mentor, é um outro nome, médium, de vários artistas famosos. As pessoas pagavam de 20 a 30 mil reais para fazer consultas com ele. E aí ele foi desmascarado e, enfim, acabou com essa papagaiada que ele fazia. Mas o que eu acho interessante é que todos esses homens, quando eles faziam algo paranormal, eles chamavam muita gente para ver, eles chamavam televisão, eles filmavam, eles falavam para Deus e o mundo o que eles sabiam fazer. E tudo aquilo que eles faziam era mentira. Logo, dias depois, meses depois, era revelado que era mentira. Mas eu gosto desse milagre de Jesus porque ele faz isso longe dos holofotes. Havia muita gente naquela festa. Mas quem que Jesus chama junto com ele para ver o milagre? Os serventes. Jesus não chega lá no meio da festa, no meio daquele salão e fala assim: ó galera, venham ver o que eu vou fazer aqui, ó noivo, ó mestre-sala, vem ver o que eu vou fazer algo muito legal, muito maravilhoso, eu vou resolver esse problema. Jesus não chama as pessoas, Jesus faz o milagre em off, discretamente, sem alarde, sem holofote, sem luzes piscando, sem audiência. Ele chama os serventes. E então o milagre acontece. Só que eu acho interessante que mesmo que Jesus não queria os holofotes, ele não queria a fama e o sucesso, Jesus ele pede uma opinião de um especialista. Porque ele fala assim: ó, vocês serventes, leva agora esse vinho e mostra ao mestre-sala. O mestre-sala, ele é como se fosse o cerimonialista da festa. Sabe? O mestre-sala era o coordenador da festa. Ele era responsável não só pela decoração, não só pelos enfeites, não só pela vestimenta do povo, mas por toda a organização, inclusive da alimentação. Ele era o cerimonialista. E Jesus então pede aos serventes que levem aquele vinho, aquela água que foi transformada em vinho, para que o mestre-sala pudesse ver e opinar sobre aquilo. Um especialista, ele conhecia sobre vinho, porque vinho era uma bebida comum, né? Ou era água ou era vinho. Não existiam muitas outras bebidas nessa época. Então Jesus chama os serventes e os serventes levam
essa água transformada em vinho para os especialistas. Olha só o que o mestre Sala vai falar. Ele chama o noivo, responsável da festa, e quando já beberam fartamente, e ele fala, e lhe disse, versículo 10, todos costumam pôr o primeiro vinho, pôr o primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O detalhe é que o mestre Sala não sabia que Jesus tinha feito milagre. O mestre Sala, ele entendeu o que aconteceu conforme o seu conhecimento, conforme as suas convicções, conforme a sua interpretação. Ele achou que quem tinha resolvido o problema, quem tinha feito uma estratégia diferente foi o noivo. Ô noivo, você em vez de colocar o vinho bom primeiro, você colocou depois. Parabéns, hein? Isso é diferente, nunca tinha visto isso, hein? O mestre Sala, ele entendeu a situação do jeito dele. Ele não viu e nem sabia que Jesus havia resolvido o problema. Mas o que eu acho interessante dessa passagem é que Jesus primeiro, ele limpa a barra do mestre Sala. Você já pensou um cerimonialista, como ele ficaria se tivesse acabado a comida que ele tinha organizado? O emprego dele já era. Jesus limpa a barra do cerimonialista, mas Jesus faz algo melhor. Ele transforma a água, não só num bom vinho, mas no melhor vinho. Eu não entendo de vinho, mas a gente vê por aí em alguns lugares que vinho, quanto mais velho, melhor. Quanto mais conservado, melhor. Só que Jesus tinha transformado a água em vinho imediatamente. Esse vinho ele não teve muito tempo de apuração, de conservação. Ele se tornou o melhor vinho de uma maneira imediata. Versículo 11. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus foi a uma festa e transformou a água em vinho? Versículo 11. Com isto que Jesus fez, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O versículo 11 é o ponto central daquilo que Jesus fez. Por isso que Jesus não buscava os holofotes. Por isso que Jesus não fazia milagres sem propósito para mostrar o seu poder, somente aquilo que ele sabia fazer. De fato, era algo extremamente extraordinário. Jesus manipulando elementos e transformando um elemento em outro. Isso era algo fantástico, ninguém conseguia fazer isso. E Jesus faz de maneira maravilhosa, ele transforma a água não só num bom vinho, no melhor vinho, mas o milagre, o fim do milagre não é só isso. O milagre apontava para algo muito maior, e é por isso que João chama os milagres de sinais. Porque o sinal ele aponta para algo que vai acontecer depois. Quer um exemplo? Placas de trânsito. Placa de lombada, geralmente numa via bem sinalizada, a placa de lombada ela aparece no mínimo 100 metros antes. Isso quer dizer que 100 metros depois vai ter o sinal mostra algo que está lá na frente. E é isso que significa os milagres de Jesus. Eles apontam para algo que está lá na frente, não só para o que está acontecendo ali naquele momento. Então, quando você lê o livro de João e vê os milagres, os sinais de Jesus, você tem que lembrar que o milagre não se resume ao que está acontecendo ali, mas ele aponta para lá para frente, para algo que vai acontecer. Olha só o que significa o milagre no Antigo Testamento. Os sinais são entendidos como obras de Deus, ou então comprovações de sua presença ativa entre o seu povo. Um exemplo, Êxodo. O que aconteceu em Êxodo? As 10 pragas. E qual que era o principal objetivo? Um dos principais objetivos das 10 pragas? Para mostrar
para todas as nações que eu sou Deus. Outro exemplo de Êxodo, a abertura do Mar Vermelho. Deus com o seu povo. Outro exemplo de Êxodo, isso só em Êxodo. Coluna de fogo, coluna de fumaça. Deus no meio do seu povo guiando. É um sinal. A glória de Deus baixando no tabernáculo é um sinal da presença de Deus. E geralmente esses sinais eram sinais visíveis. As pessoas viam, as pessoas sabiam, aquela coluna de fogo, aquela coluna de fumaça, é Deus no meio do seu povo. É Deus caminhando junto. Qual que é o significado dos sinais no Novo Testamento? No livro de João, inclusive, João percebeu que os milagres de Jesus eram atos cheios de propósito, que demonstravam o poder de Deus presente e triunfante neste mundo. Os sinais que Jesus fez, os 7 sinais que Jesus fez no livro de João, mostram não só a presença de Deus, mas revelam que aquele homem era o próprio Deus. Você percebe que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os sinais significam a mesma coisa, a presença de Deus no meio do seu povo. A questão é que no Antigo Testamento, a presença de Deus estava em coluna de fogo, em coluna de fumaça. A presença de Deus era simbolizada por meio do tabernáculo. No Novo Testamento, a presença de Deus se faz em quem? Jesus Cristo. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e ele habitou, e ele armou a sua tenda, e ele tabernaculou entre nós. Jesus é o cumprimento daquilo que o Antigo Testamento já falava há muito tempo. Esse é Jesus Cristo. Qual é o propósito do sinal? E eu acho muito interessante que João escolhe somente 7. Jesus fez muita coisa. Lá no final do livro do Evangelho de João, João vai dizer que muitas coisas Jesus fez. Mas tudo que Jesus fez não ia caber em nenhum, em vários livros, porque Jesus fez muita coisa. Está lá em João, capítulo 21, no finalzinho do Evangelho, 25, 20 e 31 também. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E agora o 20 e 31. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito dos sinais. Para que as pessoas olhassem para aquele homem de Nazaré, o carpinteiro de família pobre, mas vissem nele que ele não era um mágico, que ele não era um showman, que ele não buscava os holofotes, mas que ele era o Filho de Deus, e para que as pessoas olhassem para o que ele fizesse e cressem em seu nome, e pudessem ter as suas vidas transformadas por ele. Esse era o objetivo, o propósito principal de todos os sinais que Jesus fez. A pergunta é: por que Jesus faz isso numa festa? Por que o primeiro sinal de Jesus foi numa festa? Jesus, ele multiplicou. Jesus, ele trouxe alguém da morte para a vida. Mas por que ele escolheu o seu primeiro sinal ser feito numa festa e transformar água em vinho, embora seja algo fantástico? Por quê? O que nós aprendemos com isso? Primeiro ponto: Jesus quer fazer as pessoas rirem. Como assim? Acabou a comida. Acaba a comida, a gente fica mal-humorado. A gente fica triste.
As pessoas ficam desesperadas, quem está organizando o evento fica desesperado. Aí, no meio da festa, Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Isso renova a alegria das pessoas, traz um novo ânimo para aquela festa. A festa pode continuar, porque enfim, o elemento principal de alimentação daquele povo estava ali, que simbolizava a vida. Jesus restaura e renova aquela festa, aquele ambiente. E o que eu aprendo com isso? Que Jesus não só quer fazer aquelas pessoas daquela festa rirem, terem alegria, mas Jesus quer me fazer rir, quer me fazer ter alegria. E por isso que lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz assim: bem-aventurado. Porque nós que conhecemos a Jesus, nós que cremos, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós devemos ser os homens e mulheres mais felizes desse mundo, porque é isso que Jesus quer, renovar e restaurar a nossa alegria, porque Ele nos trouxe da morte para a vida. Você está entendendo o que Jesus fez? Ele quer nos dar alegria. Por isso que o seu primeiro milagre foi para as pessoas rirem, terem alegria. E lembra que eu falei que o sinal, ele aponta para algo lá na frente? É uma festa de casamento, onde Jesus restaura e renova a alegria das pessoas. Esse milagre, ele aponta para outra festa de casamento, a grande festa de casamento, em que o noivo vai se encontrar com a noiva. O milagre de Cristo aponta para a grande festa. E aqui nesse casamento, Jesus era convidado, certo? Olha lá, ó. Versículo 2, Jesus também foi convidado. Só que na grande festa de casamento, Jesus não é convidado. Jesus é o noivo. Só que isso nos traz outra coisa. No casamento do noivo, precisa ter uma noiva. E quem é a noiva? Quem é a noiva? Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, fez de nós, que nem estávamos na festa, não só convidado, mas nós somos a noiva. Jesus nos chamou para a festa, Jesus nos purificou, e Ele não nos fez convidados, Ele nos fez a noiva. Você está entendendo o que Jesus fez? Para onde Jesus está apontando? Para onde Jesus está mostrando? O que Jesus está revelando? Nós vamos fazer parte dessa grande festa, onde o noivo vai se encontrar com a noiva, a sua igreja. Mas para isso, queridos, Jesus precisou fazer uma coisa. Vamos voltar no versículo 4. A resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse: mulher, que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que isso nos ensina? Jesus realiza um milagre, um sinal em uma festa de casamento que aponta para a grande festa de casamento entre Jesus e a sua igreja. Jesus renova e restaura a alegria daquelas pessoas, assim como Ele faz conosco, Ele nos renova e restaura a nossa alegria. Mas mesmo sabendo de todas essas coisas, Jesus não deixa de pensar na última hora. Jesus, com seus sinais, com a sua pregação, Ele nunca deixou para trás o seu propósito. No meio de uma festa, Jesus estava ciente que a hora ia chegar, que Ele ia para a cruz, morrer em nosso lugar.
Mesmo no momento de alegria, Jesus estava ciente de que uma hora ele deveria sofrer e morrer, para que nós pudéssemos ter alegria e alegria eterna. No momento de alegria, Jesus não deixou e não esqueceu do seu propósito e da sua missão. Mas não parou por aí. O sinal revela a glória de Jesus, que Ele é o próprio Deus. O sinal mostra a sua natureza, a sua divindade. O sinal mostra que o próprio Deus veio em carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E todos os sinais que Jesus fez no livro de João apontam para a sua divindade, mostram quem de fato Ele é, a sua identidade, o seu propósito. Todos são sinais maravilhosos. Mas qual é o principal sinal que revela que Jesus é Deus? Qual é? O principal sinal que revela que Jesus é Deus. Quando Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Quando ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esse é o maior sinal que revela que Jesus é o próprio Deus. E a ressurreição de Cristo não só mostra que de fato Ele é Deus, que Ele venceu a morte, que Ele triunfou sobre a morte, mas ao crermos que Ele ressuscitou, ao crermos que Ele morreu e ressuscitou por nós, nós também morremos para o pecado e ressuscitamos para a nova vida em Cristo Jesus, onde há alegria plena na salvação. Amém? Esse é Jesus Cristo. Esse é o significado da Páscoa. Natal é só no final do ano. Esse é o significado da Páscoa. A Páscoa revela a glória de Jesus Cristo, o homem que morreu e ressuscitou para nos salvar. A Páscoa é o Evangelho. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Jesus, a Deus pela Páscoa. Querido Pai, nós te louvamos, porque a Páscoa tem um significado muito importante para nós. Quando nós olhamos a cruz, nós sabemos aquilo que Cristo fez na cruz. Ele levou as nossas feridas, as nossas transgressões sobre Ele. Ele foi moído, Ele foi transpassado, Ele sofreu. Ele foi açoitado, Ele foi zombado. O seu sangue foi derramado para nos salvar. Por obediência a Deus, Ele foi à morte, morte de cruz, para nos salvar. A palavra de Deus diz que Ele nos amou e nos amou até o fim. A ponto de mesmo numa festa onde Ele renovou e restaurou a alegria, Ele lembra do seu propósito. Ele lembra que uma hora Ele deveria sofrer e morrer por amor às pessoas e por amor a Deus. Mas não parou por aí. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. O agrilhão não pôde segurá-lo, a tumba não pôde segurá-lo, e Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E Ele não só ressuscitou, como Ele ascendeu aos céus, e Ele está à direita do Pai, reinando, e reinará por toda a eternidade. E um dia nós seremos, Pai, chamados para participar da sua glória, para ver a sua glória de perto. Estaremos com Ele, não numa simples festa de casamento, mas na grande festa de casamento, onde nós estaremos com o noivo, onde nós somos e seremos também a noiva de Cristo, restaurada, purificada, resgatada. Obrigado, Pai, porque nós não éramos nem convidados. O Senhor nos fez, não só convidados, mas como também o Senhor nos purificou e nos tornou noiva de Cristo. E nós te adoramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Celebre hoje a ressurreição com a sua família. Amém? Louvo.
a sua